Olá a todos! Bem-vindos ao nosso curso de Reiki Nível 1, o Despertar. O primeiro tema deste curso é a história do Reiki, e a primeira aula deste tema é sobre a história que foi difundida no Ocidente de como o Reiki teria sido descoberto. Nos anos 20 do século XX, um budista japonês, o Dr. Mikao Usui, redescobriu, após muitos anos de estudo, uma forma antiga de canalizar energia terapêutica e criou o sistema terapêutico de energia espiritual Usui, que ficou conhecido no Ocidente simplesmente como Reiki. A prática e o ensino do Reiki chegaram ao Ocidente no final dos anos 30 do século XX. Porém, ao ser ensinado, foi difundida uma versão diferente de como o Reiki havia sido descoberto no Japão. Pensa-se que isto terá acontecido para que esta terapia, vinda de terras distantes, fosse mais facilmente aceito no Ocidente. Contamos em seguida, em traços gerais, a lenda sobre a descoberta do Reiki, que foi transmitida oralmente de professor para aluno no Ocidente durante bastantes anos. Dr. Mikao Usui seria professor num seminário cristão. Certo dia, um aluno terá perguntado se ele acreditava nos relatos bíblicos que contavam as curas que Jesus havia feito. E se sim, quando é que o professor os ensinaria a curar como Jesus? Sabendo que lhe era impossível ensinar a curar, o professor decidiu, a partir desse momento, dedicar o resto da sua vida a descobrir como Jesus e Buda curavam. Para cumprir esta missão, percebeu que era importante aprender várias línguas, de modo a consultar documentos antigos onde pudesse estar a resposta que procurava. Para tal, viajou por muitos locais, para pesquisar em escrituras cristãs, em ensinamentos budistas e em textos sagrados pelo almejado método de cura. Num certo templo budista, teria sido aconselhado por um monge a meditar profundamente para obter as respostas que procurava. Seguindo o conselho, Mikao Usui teria então iniciado um longo período de meditação e jejum numa montanha sagrada no Japão. No final do 21º dia de jejum, Usui recebeu uma grande luz que o preencheu e o levou a um estado de iluminação espiritual, e viu também símbolos sagrados que tinha descoberto no início da sua pesquisa. Recebeu um profundo conhecimento sobre cada um e sobre como os utilizar, e ficou a saber como usar o Reiki e como ensinar outras pessoas a fazer Reiki. Após este momento de iluminação, teriam ocorrido ainda mais alguns, por assim dizer, milagres. Em primeiro lugar, apesar de Mikao Usui não ter comido durante 21 dias, logo em seguida ele conseguiu descer a montanha a correr, de tão revitalizado que estava. Ele quis voltar ao mosteiro e dizer ao monge o que acontecera. Ao descer tão apressadamente, magoou-se num pé. Porém, ao tocá-lo com as suas mãos muito quentes, o sangue parou, toda a dor desapareceu e ficou totalmente curado. Em terceiro lugar, ao chegar a uma estalagem, comeu uma refeição completa e permaneceu bem disposto, como se não tivesse estado em jejum durante 21 dias. Em quarto lugar, através desta terapia, ele curou a dor de dentes da neta do estalajadeiro que lhe havia servido a refeição. E em quinto lugar, quando chegou ao mosteiro, curou também a artrite do seu amigo monge. Sabendo agora como curar, Usui abandona o mosteiro. Passa 7 anos num bairro de mendigos a aplicar a cura aos enfermos e aflitos. Quando, porém, volta a reencontrar mendigos que haviam recebido a cura, que tinham mudado completamente as suas vidas, mas que depois tinham decidido voltar a mendigar, porque ser pedinte era mais fácil do que assumir a responsabilidade pelo curso da sua própria vida e esforçar-se por transformá-la, Usui decide abandonar o bairro e volta ao mosteiro para refletir sobre o acontecido. Em meditação no mosteiro, ele compreende que não basta a pessoa receber o tratamento. Ela própria tem que se empenhar e assumir a sua cota de responsabilidade pelo seu processo de cura e pela sua continuidade. Então, os mestres de cura espiritual transmitem-lhe os 5 princípios espirituais do Reiki,
para que a pessoa possa trabalhar diariamente na sua cura, aliando a cura física à transformação emocional, mental e espiritual. A partir daí, Uzui parte para ensinar Reiki por todas as ilhas do Japão até se dar a sua morte. Por essa altura, já teria formado 18 mestres que difundiriam após a sua morte a terapia Reiki.